Boa noite. Estão me ouvindo? Eu coloquei o fone depois, não sei se... Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Como estão? Como é que foram de quarta-feira? Tô abaixando já o som, pronto. Deixa eu abaixar. Melhorou? Já baixei. Tá parado o vídeo? Pra mim tá tudo certo aqui, gente. Se alguém realmente vê que o vídeo tá pausado, me avisa. Jura? Ah, então tá. Bom, vou continuar. Então, boa noite a todos, bem-vindos para a nossa roda de meditação, para a nossa roda de conversa. Para alguns o vídeo tá parado, para outros não. Tenta sair e entrar novamente para ver se... Boa noite. Oi Gui, um beijo. Pra mim tá ok. Então tá bom, vamos seguir. Então, boa noite. Espero que todos tenham tido uma quarta-feira muito boa. Deixa eu baixar mais um pouquinho. É que eu finalizei um atendimento e vim correndo pra cá. Então... agora que eu tô harmonizando aqui vídeo, o som, mas acho que agora tá tudo ok. Então, perfeito. Muito bom. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo feedback. Muito bom. Então, nós estamos nesse ciclo falando um pouquinho sobre o medo. E aí eu vou falar de outros medos no outro ciclo, porque acho que tem bastante coisa para ser falada no que se refere a esse título, né? A esse tema. É muita coisa. O medo não é algo muito, muito singular, não é muito simples. Quando eu tô falando de medo, eu tô falando de um estado físico, tá? Medo é uma emoção, como eu já falei, toda emoção reflete no corpo, tá? Há um entendimento de que o corpo, primeiramente, sente o medo e nos diz que estamos com medo. Então, o corpo começa sentindo medo e a gente faz esse entendimento, né? Estou com medo. Então, começa pelo corpo, tá? E toda vez que existe uma situação, né? Um acontecimento, enfim, com o qual eu... não encontro recursos, não encontro mecanismo para lidar com aquilo, o medo aparece, tá? Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando a gente aprendeu a atravessar a rua, antes de atravessar a rua, olhar para os lados. Então, muito provavelmente, quando a gente era criança, foi ensinado a nós esse recurso, que é um recurso justamente para a gente lidar com aquele medo de atravessar a rua, certo? Hoje,
a gente continua fazendo, utilizando desse recurso, porque apesar de não necessariamente eu sentir aquele medo, mas ele se faz presente, porque senão eu não olharia para os dois lados, certo? Então o que eu estou querendo dizer é isso, ou seja, muitas vezes o medo ele aparece quando eu sinto falta de algum recurso, de alguma ferramenta para lidar com aquela situação e que me causa medo, tá? Então começa a perceber quais são realmente as situações que o medo vem e por algum motivo eu não reconheço em mim recursos para lidar com aquilo, tá? Então porque o medo, ele, como eu falei, ele é natural, é do ser humano. E só que toda vez ele vai aparecer no momento que eu reconheço que eu não tenho recursos para aquela situação, tá bom? Muitas vezes os medos eles costumam gerar ali em torno de perdas, né? Que acho que ontem alguém falou aqui, né? O medo da perda, fracassos, de coisas que são significativas para nós e que podemos de alguma forma perder, fracassar, enfim, em relação a isso, tá? E existe o medo que se expressa muito em relacionado ao futuro, preocupação, enfim, que a gente, né, normalmente relaciona com ansiedade, tá bom? Então, né, mas assalto e violência, ele tá muito relacionado com o medo da morte, né? Não é algo que a gente controla, né? A gente, né, quando a gente tá falando de assalto, é muito fora do nosso controle, né? O controle tá no outro, e aí eu tenho realmente um medo da morte muito grande, né? Então acho que beira um pouco essa questão, e aí a falta de controle e a falta de recurso para lidar com aquilo também, tá? Então, lembra que o medo da morte, para nós, ele sempre vai existir, porque a gente, e acho que eu falei isso em algum outro momento, né? Relacionei medo e desejo. No momento que a gente nasce, a gente tem o desejo de vida, e se eu tenho desejo de vida, logo eu tenho medo da morte, né? Então, eles acabam, a gente vivencia isso o tempo todo, tá? Mas o que eu queria dizer hoje é que, assim, para todas essas situações que às vezes eu experimento medo, de alguma forma a gente, né, o nosso ego, ele encontra ali mecanismos de defesa para lidar com essas situações, né? Mas assim, muitas vezes as pessoas me falam, eu não tenho medo da morte. Mas se você não tem medo da morte, você vai sempre se colocar em risco. Então, de alguma forma, você não tem o medo de morrer, né? É difícil, em algum outro momento eu explico um pouco melhor isso, tá? Mas todo ser humano tem esse medo, né, da morte, não porque senão a gente vira e mexe, a gente se colocaria em situações de risco. Então a gente, no momento que eu olho para os lados, é porque de alguma forma eu tô lidando com o medo da morte ali. Entende o que eu tô querendo relacionar, tá? Então só o fato de eu não me colocar em situações de riscos muito grandes é porque eu tô lidando de alguma forma com o meu medo da morte, tá? E aí tem muita coisa relacionada a isso, tá? Em algum momento eu trago aqui. Mas assim, o que hoje eu ia trazer é que de alguma forma, quando essas situações de medo aparecem, imediatamente o mecanismo, né, de enfrentamento, um mecanismo de defesa, ele é acionado, tá?
E aí o que eu queria aqui trazer era para a gente começar a perceber quais são os mecanismos de defesas que eu mais acabo utilizando dentro dessas situações, né? A racionalização é uma, né? Então eu vou buscar analisar cada aspecto ali daquela situação, daquele problema, que inclusive quando eu faço isso me ajuda também a me distanciar um pouco desse medo, então tudo isso acaba me sendo de alguma forma, né, um recurso para lidar com aquilo, tá? Por exemplo, existem pessoas que falam, eu não sinto medo. Mas em algum momento ela fala assim, nossa, né, me deu uma embrulhada no estômago, senti um aperto no peito. E aí aqui, para nós, é uma expressão do medo, porque o medo se expressa pelo corpo, só que esse medo ele não chega na nossa consciência, no nosso eu consciente. De alguma forma, eu posso estar reprimindo isso, eu posso estar negando isso, então ele não chega na minha consciência, mas não quer dizer que eu não esteja sentindo, tá? Isso acontece muito também com doença psicossomática. Eu não trago aquilo, né, aquela emoção para o meu eu consciente, fica só no corpo e o que me gera às vezes, né, muitas outras coisas. Então preciso começar a perceber de que forma eu estou lidando com esse medo, tá? Porque muitas vezes ele pode estar ali reprimido. Quando eu estou falando em reprimir, eu estou falando de eu pegar isso e jogar lá para o meu inconsciente, ou seja, eu não entro em contato com aquilo. Então, por isso que acho que no primeiro dia eu falei, a gente precisa aprender a se relacionar com medo de uma forma muito natural. Parar de achar que o ser humano não pode ter medo. E o medo é muito natural do ser humano, né? Então, começa daí. A gente precisa parar de querer achar esse ser humano ideal aí e lidar com medo de uma forma mais natural possível, né? Então, tem vários mecanismos aí que a gente aciona no momento que o medo se apresenta ali, tá bom? Tem negação, como eu falei, tem a racionalização, tem a evitação. Eu começo a evitar qualquer situação que possa me expor a esse sentimento. A projeção, ou seja, eu nego o medo em mim, mas eu projeto isso no outro, argumento, que mas só tive medo porque a situação foi assim, enfim. Então eu vou encontrando maneiras de lidar com ele, né? Mas o mais importante, eu acho que eu primeiramente fazer esse reconhecimento, como eu já falei, e entender qual é a mensagem que o medo está querendo me passar, e eu conseguir criar uma estratégia de enfrentamento real, né? Porque o mecanismo de defesa, ele é importante, né, para muitas situações, mas eu não posso viver só na dependência e de mecanismo de defesa para o resto da vida, né? Quanto mais consciente eu for do medo, melhor para mim, certo? Não vou precisar recorrer a mecanismos de defesa, é isso que eu quero dizer. Mas eu preciso primeiro uma forma, né, começar a perceber quais são os pensamentos que vêm, né, em decorrência desse medo, e eu começar a criar ali primeiro esses recursos cognitivos que muitas vezes não são necessariamente reais, então eu preciso começar a criar uma fala para mim que me aproxima melhor, né, desse enfrentamento desse medo. E é uma estratégia também de enfrentamento, assim, eu digo, gradual.
se eu preciso falar em público e eu tenho muito medo, quais são o passo a passo que eu posso fazer até chegar nessa fala em público, tá? E é você fazer isso, trabalhar isso, e isso funciona para tudo, né? Então, existem várias maneiras de a gente conseguir aí lidar, né? Trabalhar, na verdade, achar essas estratégias de enfrentamento, tá bom? O LT é ótimo, com certeza. Também acho que o LT é muito, muito bom para que a gente realmente vá de encontro com esse medo de frente a frente com ele, e que a gente realmente converse, entenda e faça toda essa compreensão do porquê que ele tá aqui e porquê que ele aparece. Mas é isso. Então hoje acho que é muito mais a gente conseguir entender quais são os mecanismos. O LT é o Leader Training, é um curso que funciona durante o final de semana, é feito aqui pelo ITK Treinamentos, e ele vai, né, trabalhar as 4 emoções principais que a gente tem, que são medo, tristeza, raiva e alegria. E é muito legal, é muito bom. Então tá aí uma forma também de trabalhar o medo. É um curso, e é onde, né, o próprio nome diz, né, Leader Training, porque a proposta é que você realmente seja líder da sua própria vida, ou seja, não mais o medo interfira tanto assim nas coisas que você quer fazer, e que você tome realmente a liderança dessa vida, tá bom? Exatamente, terá um LT aí no início de setembro. Quem se sentir o chamado, faça, que é bem bom. Mas vamos meditar. O LT mudou minha vida, muito bom. O LT sempre é um divisor de águas. Eu sempre fiz por conta da minha profissão, um caminho de autoconhecimento. Mas eu também admito que após o LT, muita coisa também foi possível mudar. É presencial, é feito num hotel, enfim. Pois não sei se tem projeto para o Rio de Janeiro. Vamos escrever aqui pro ITK, quem sabe eles façam esse movimento, né? Mas vem você para cá, vem, aproveita e vem. Tem gente do Brasil todo, viu? Em Louveira, exatamente. Vamos lá? Então, sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, relaxe os ombros e traga a sua presença. Então, respire, faça uma inspiração bem profunda e, ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E, ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior,
a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundamente. Relaxe o seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos. E se mantendo presente através da sua respiração. Continue respirando profundamente, sentindo o ar entrando suavemente, expirando lentamente. Permita-se estar totalmente presente com cada respiração. E o meu convite é que você possa permanecer no seu silêncio, silenciando a mente, tranquilizando o corpo, respirando suavemente, sentindo o seu coração. Então, por alguns instantes, escute o seu silêncio. Lembre-se que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire. Talvez você possa entrar em contato com o seu medo. Apenas permita que ele se revele em sua consciência.
e visualize como seu corpo e mente reagem a esse medo. Quais são os mecanismos de defesa que você usa para se proteger? Talvez você possa tender a negar a existência desse medo, ou você pode reprimi-lo e escondê-lo em algum lugar profundo da sua mente. Talvez você possa projetar esse medo em outras pessoas e crie justificativas para evitá-lo. Observe o movimento que acontece com curiosidade e com compaixão. Então, meu convite agora é que você respire fundo e, ao expirar, imagine que está liberando todas as suas defesas, uma por uma. Reconheça que, embora essas defesas possam ter te protegido, mas que você tenha a capacidade de escolher novas formas de lidar com o medo. Talvez você possa, atrás dos seus olhos fechados, se imaginar enfrentando esse medo de uma maneira nova. Ver praticando a exposição gradual, enfrentando o que te assusta em pequenos passos, mas se sentindo-se mais forte a cada etapa. Ou você pode questionar as crenças que alimentam esse medo e substituí-las por outras mais saudáveis, mais realistas. Então respire profundamente e expire lentamente, liberando todas as suas defesas. Agora, à medida que você continua respirando, visualize uma luz suave envolvendo você. Essa luz representa a sua capacidade de enfrentar e superar o medo. Ela te dá clareza, coragem, confiança de que você pode lidar com o que vier. E à medida que você respira essa luz, você sente ela crescendo, preenchendo cada canto do seu ser. E agora, à medida que você respira, integre essa luz em seu coração, junto à sua luz interior.
Respire mais uma vez profundo. Vai trazendo a atenção para a sua respiração. Vai trazendo a atenção para o seu corpo. E bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. E assim que estiver pronto, pronta, gentilmente vai abrindo os olhos. Muito bom. Então, mais uma vez, o convite é que você possa conversar, entender esse medo, entender a mensagem dele, mas entender o seu funcionamento em relação a ele. Se você cria mecanismos de defesas, se você traz crenças disfuncionais, e é nisso tudo que a gente precisa começar a agir. Combater essas crenças com falas mais verdadeiras, mais realistas, mais saudáveis, e fazer esse processo gradual de enfrentamento, tá? Então, permita-se entrar em contato com a sua coragem, porque para psicologia transpessoal, se a gente reconhece o medo, é porque em algum momento eu reconheci a coragem também, tá bom? Então entre em contato com ela e fortaleça ela. Beijo, boa noite, uma linda quinta-feira a todos e aguardo todos aqui amanhã. Até amanhã.